Olá, gente. Só fecha a porta. A gente tá ajustando aqui ainda. A gente vai começar aqui a live, né? Eu e Rodrigo. Tô esperando ele entrar para poder eu chamar ele, né? O que vai ser essa live hoje? Essa live vai ser sobre o autocuidado na pandemia, né? Tem aqui umas bolinhas, se vocês não perceberam, porque hoje, dia 30 de maio, eu tô completando 2 anos na Mary Kay, né? E o quanto essa empresa me proporcionou tantas coisas legais. E eu vim trazer essa live com o Rodrigo para vocês, né? Como um presentão. Aniversário meu, mas vocês que ganham um presente, né? Sempre assim. Deixa eu chamar ele aqui. Daqui a pouco, vamos ver se o Rodrigo consegue entrar. Tô aguardando. Tá pensando. Entrou, hein? Tô chamando as Alô, pessoas. Tô te ouvindo. eu tô ajeitando aqui só para não ficar torto. Ó, já tô Vou chamando chamar as as pessoas pessoas no aqui avião. também. Vamos lá. Né, a galera que eu fiquei chamando. Vamos chamando as pessoas. Boa noite a todos. Boa tarde, no caso, né? Boa noite, boa Eu tarde. já tô mais à frente. Você faz muita live à noite. Então já É, aí eu já fico no esquema do boa noite. Bom, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo me ver aí direitinho? tô te ouvindo, tô te vendo. Tá tudo certinho. É esse ring light que a gente comprou. Não funciona muito bem. Não. E o melhor tá comigo, né, gente? Porque eu mereço. Aqui, ó. Isso aqui não funciona muito bem, não. Ai, ai. Tudo certinho? Deixa eu ver, só centralizando aqui pra ver. Eu acho que agora dá pra ver direito meu rosto. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Quem tá mais aí? A Mônica tava online. A psicóloga, Ah, entendi. ela tava aqui online também. Ah, que bom, Muito bom. que bom. Então, gente, por que a gente. Ó, a Carol aí online. Boa, Olá, Carol. Boa tarde. por que a gente pensou muito nessa live de autocuidado, né? A gente vê que muita gente, eu tenho muita cliente, né, que tá passando por situações diversas nessa pandemia, né? Às vezes ansiedade, Uhum, né? Síndrome do pânico. Às vezes as pessoas não estão sabendo lidar, né? Com tudo que a gente está vivendo, é tudo muito novo. A gente não sabe muito o que fazer, né? Então, a minha proposta aqui com o Rodrigo, né? A gente ficou brincando, vamos fazer uma live de Dia dos Namorados, porque Dia dos Namorados está chegando, né? Oh, oh. Então a gente pensou muito em como a Hum, gente poderia ajudar as pessoas com dicas sim. básicas, né? Com como ela poderia lidar para melhorar um pouco essa situação, né? Às vezes uma rotina, né, amor? Uma rotina simples do dia a Uhum, dia, certas coisas que a gente pode introduzir na nossa rotina, a gente pode melhorar a nossa sensação, né, de ansiedade, melhorar todos os sintomas uhum. que todo mundo está sentindo. Então, eu quis trazer o Rodrigo para falar para vocês, porque quem vai falar mais é ele, não sou eu, né? A gente vai fazer esse. Ah, sou eu? Não sabia disso. Então, a gente resolveu ter esse bate-papo aqui para poder vocês saberem se vocês estão sentindo Uhum, alguma coisa e a gente puder ajudar de alguma forma. Vocês podem perguntar uhum. aqui, né, nos comentários, que a gente vai tentar, É, seria um ideal, né? é, né, se vocês têm algum sintoma, Ter esse, se vocês estão sentindo ter ansiedade. essa interação, né? Essa interação seria ideal para que a gente até consiga, né? Fazer uma live eficaz. Porque eu vou dizer assim, eu mesma, o Rodrigo sabe,
Gente, vocês me veem aqui todo do sábado em live. Eu sofro de ansiedade. Eu converso com a minha psicóloga. Hum. Eu sofro muito de ansiedade. E. Ah, mas você depois pode ver que fica gravado também, Carol. Mas pode escrever aí se você quiser saber de mais alguma coisa. Eu mesmo sofro de ansiedade. Eu falei com a psicóloga. E aí, o Rodrigo sabe disso. Então, ele me ajuda, minha psicóloga também. E eu sigo um pouco das dicas que ele fala para os pacientes dele para poder eu tentar não ter tanta ansiedade, né, amor? E aí a gente percebeu O interessante é. que a questão do autocuidado, né, que a gente eu acho que era a forma de que eu, Camila, consegui diminuir um pouco de tudo que eu estava sentindo. Então, por isso que a gente trouxe esse tema. Agora que você fala aí. Tá, ok. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente tem que entender o que é autocuidado. Autocuidado é um passe de mágica? Não. Um autocuidado é um dia e acabou? Também não, né? Um autocuidado é mais do que isso. Um autocuidado seria algo que você cuida. Ou seja, se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Isso também tem a ver muito com a autoestima. Né? Tem muito a ver com a autoestima, sim, obviamente, né? Agora, o autocuidado, né, é um pouco mais de autoestima, porque é como se fosse um compromisso, uma responsabilidade com você mesma, né? Óbvio, aí a gente tem o cuidado do físico, o cuidado emocional, o cuidado da saúde, né? Então, tudo isso é um autocuidado. E o autocuidado a gente tem que fazer todo dia, né? É como você estava falando, uma rotina, porque senão, se um dia, não é porque a gente está na pandemia, né, que a gente tem que largar, deixar, ficar, né, largado e não prestar atenção na aparência, por exemplo, né? Isso todo mundo, de alguma forma, né, passa, inclusive os psicólogos também, tá, gente? Psicólogo também é pessoa, tá? Não é uma máquina, não é o ser superior que sabe de tudo. Não, Eu né? mesma tive Então a gente. psicóloga, né? Oi? Eu mesma tive um problema com a minha psicóloga, que ela mesma tá sofrendo de É, depressão. Eu tive que trocar. é. Eu tive essa situação. Uhum. Exatamente. Isso vem do autocuidado também, né? Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Por exemplo, vocês aí, o que vocês fazem a primeira coisa que vocês acordam? Vocês vão no banheiro, muitos olham no celular, mas e quem necessariamente levanta, vai no banheiro e depois olha no espelho? Se admira no espelho, por exemplo. É um autocuidado, Eu demoro. Acho né? que eu não faço isso de manhã. Acho que eu faço Né? É um autocuidado. a 10ª coisa que eu faço. Não é a primeira. Tipo, eu não levanto, na hora que eu vou no banheiro, não me olho assim, tipo, oi. Uhum. Pelo Mas menos uma vez. isso é uma coisa que a gente precisa fazer, né? É uma coisa que a gente precisa entender que é importante para a gente, porque isso reforça a autoimagem, né? Reforça os nossos cuidados, né? Você que trabalha com a Mary Kay é, tem uma coisa mais especial, porque você mostrando para as pessoas, né, tem o produto da pele, tem o produto de maquiagem e tudo mais, e isso faz com que as pessoas, né, passem a olhar, nem que seja a 10ª coisa, mas passem a olhar para si mesma, né? É verdade. Eu já atendi pessoas que fazem anos que não se olham no espelho. Ah, isso é verdade. Eu também, como Acredite se médica, quiser. atendi gente, né? Porque a gente, quando vai fazer a sessão, eu atendi gente que não se olhava no espelho, porque não queria se ver. Imagina essas pessoas hoje, né?
E a outra situação que eu já tive eram pessoas que não se tocavam. Elas no Sim. momento da sessão O de autotoque, né? beleza, elas, na hora que a gente Uhum. ensina, né? A gente ensina a vocês a como lavar o rosto, passar o hidratante e tudo mais, as formas, elas não se tocavam há anos, ou então elas não tinham Nossa. memória de como era que ela não se fazia um carinho. É, teve uma que me disse isso, que ela não fazia carinho nela há muito tempo. Ó, a Denise está falando aqui. Oi, Denise! Hum. Oi, Denise. Nessa quarentena aprendi a me arrumar para trabalhar home office. Meu dia fica bem melhor, com certeza. O Rodrigo. Você levantando, né? Você levantando, mesmo que seja um dia ruim, mesmo que seja você não tá num dia bom, acordou muito mal, meio para baixo, né? É, nada substitui você acordar, né? Tomar um banho, se maquiar se for mulher, né? Se for homem, fazer a barba talvez, né? Lavar E o rosto, ter um. hein, Rodrigo? O homem passa também, hein? É, tá, tudo bem. Mas lavar o rosto, enfim, né? Para tomar o seu café e se arrumar. Você tem uma disposição melhor. Queira você ou não, você tem. E a Camila, às vezes, percebe isso na prática. Né? Quando eu digo para ela, ó, você tá o dia inteiro de uma tal forma, temos que mudar. Né? Ela mesmo percebe isso sem eu fazer, entende? Então, assim, são coisas que a gente tem que. Não faz parte de um autocuidado. Né? É, É uma forma que a gente tem de se cuidar, de prestar atenção na gente. A gente é importante uma coisa que para eu a percebi gente mesmo, também, primeiro. que você estava falando nessa questão da roupa, eu acho muito fundamental a gente pensar muito, tipo, tem gente que acorda e fica de pijama o dia inteiro. Não vou dizer que eu não tenha feito isso durante a pandemia. Já fiz uns dias, um dia que eu Uhum, acordei bem, quis ficar de pijama. Fiquei, gente, falo mesmo, verdade. O Rodrigo tá aí pra... Ele não fica, tá? Ele levanta e já troca de roupa. O Rodrigo acho que não ficou nem um dia. uhum, É, não. e, e aí, eu, particularmente, eu tenho uma roupa de ficar em casa. Isso eu sempre tive, a roupa de ficar em casa e tem minhas roupas de trabalho normal. Então, eu percebi até Uhum. que a roupa de ficar em casa estava me sabotando, né? Nossa. Foi, eu senti, A coisa que a gente só aprende na só live. aprendi. Mas eu não tinha te falado isso. Porque a vibração que eu senti quando eu comecei a usar a Uhum, roupa que eu usava para ir para o trabalho, você viu os dias que aconteceu isso? Ficou muito diferente uhum. do que quando eu estava usando a roupa de ficar em casa, que não era nem um pijama, tá? É a roupa que geralmente eu fico em casa, quando eu chego do trabalho, tomo banho, ponho a minha roupa de ficar em casa. Então, a energia que eu senti quando eu botei realmente é o que a Denise está falando, coloco as roupas de trabalho, só não coloco o salto, porque salto em casa a gente não tá. Faltam. A energia que eu senti usando a roupa que eu estaria lá no meu trabalho normalmente, né? Porque além de eu ser Mary Kay, eu sou arquiteta, para quem não sabe, que está aqui na live, e eu trabalho Uhum. do governo do estado. Então, quando eu tenho que ir para o meu trabalho, a roupa que eu vou, eu coloquei. Então, eu me senti muito mais disposta a trabalhar e me sentir mais animada, com uma energia. Deve ter que fazer minhas dancinhas. Uh! Acho que fazer dancinha também era Uhum. uma boa para você dar essas dicas. Não sei, continua. Sim, é o que te torna, né? É o que te alegra, o que te torna feliz, né? Isso também é um autocuidado. Por exemplo, isso eu já fiz. Já passei algum tempo da minha vida fazendo isso. Quando as coisas não estavam indo muito bem, isso bem lá atrás, né? Que eu estava meio sozinho, me sentindo sozinho, eu tinha um hábito no final do dia de assistir uma comédia. Ah, eu faço isso, você Pra quê? sabe. Pra quê? Pra você dormir rindo, Ah, feliz. O dia pode ter sido uma merda, mas pelo menos tem um dia, né? Um momento do dia, né? Feliz. Não é porque você acordou mal, por exemplo, que você precisa passar o dia inteiro ruim.
você, como autocuidado, tem a responsabilidade de tornar pelo menos alguns minutinhos melhores. Por que não? Mas isso está em você, né? Está em todo mundo, né? Todo mundo que está assistindo, você, Camila, e em mim também, né? Então, assim, são coisas, faz parte do autocuidado. Então, não dá para você simplesmente definir o que é um autocuidado. São várias coisas, Várias né? situações. Que faz, e situações, obviamente, que faz você, né? Ter uma ter uma alegria, né? Ter um cuidado para você. Boa noite, DJ. Boa tarde, no caso. É, não, sim, verdade. E tanto que, assim, eu sempre dou uma dica. O Diego tá falando essa coisa do filme de comédia, né? Eu sempre falo pra todo mundo ver filme de Natal. Ele sabe disso. Acho que ele já não aguenta filme de Natal. Eu acho que eu Netflix, cancela! já Natal, todos os cancela! filmes de Natal do Netflix e agora estou vendo todos os filmes de Natal do Prime. Ui! Sabe disso? Já vi que, ele até fala nas lives dele, gente, ele faz live segundas-feiras, tá lá no canal dele. Eu tô até te divulgando. Uhum, Ele falou até é, de umas frases de uns filmes que eu fico vendo uns filmes de amor, de Natal. sim. Eu digo que filme de Natal é legal porque você ri, porque sempre tem uma comédia boba. E Natal, eu acho que é um Uhum, sentimento, acho que, eu não sei, pelo menos eu acho que toda época de Natal todo mundo tá feliz, todo mundo se ama. É aquele sentimento uhum, que as pessoas que giram em torno de todo mundo. E eu acho que filme de Natal tem muito isso. Então eu vejo filme de Natal o ano inteiro. Se eu tô chateada, deprimida, estressada, da noite, Deus sabe. Deixa eu ver um filme de Natal. Tem filme que eu já vi milhões de vezes. Mas para eu me sentir feliz, eu vejo lá o meu filmezinho de Natal. Que eu acho que funciona muito bem. Se você não prefere Natal, vê uma comédia, filme romântico, ah, desenho, né? Divertidamente. tiro porrada e bomba também. Enfim, qualquer coisa. Né? E aí a gente vai levando, né? Se autoconhecer um pouquinho também. Isso faz parte da, da nossa vida, né? E se a gente não consegue ter esse autocuidado, se a gente não consegue ter uma rotina ou próximo disso, né? As chances de você ter um tempo muito mais ocioso, um tempo muito mais sem fazer nada, a gente acaba caindo naquela mesmice e, obviamente, com que tudo está acontecendo, a gente liga a televisão e aí acontece o quê? Lindo e maravilhoso, só tem um assunto hoje, né, na televisão. Aliás, Pessoas dois. morreram. Não, três. Três. É a pandemia e as mortes, a corrupção e a investigação lá das corrupções que ainda vão prender. É, É só isso que tem na televisão. verdade. O que que tem de bom na televisão? O que que faz isso para você? Só Nada. traz coisa negativa. Só traz né, coisa negativa. E a tendência, se a gente tem esse hábito de ficar vendo a televisão e tudo mais, qual é a tendência? Da gente Ah, fica ansioso. sentir medo, ansioso, ter crise de pânico, e aí por diante. Né? Ficar com aí, umas ideias tristes e cada vez mais tristes, né? Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade, né? Isso faz parte também do autocuidado, né? Então, assim, são várias coisas, né, que englobam esse autocuidado, né? E a gente, claro, a gente pode se ajudar, né? Fazendo algumas coisas, vendo live que interessa, né? Não é live por live, tá? Agregue, né? Que agregue, um bom livro, que agregue algo, sempre coisas que agreguem, sempre coisas que façam refletir, né? Um dos filmes que a gente viu outro dia sobre Natal, o filme era Mamão com Açúcar, Água com Um Açúcar. amor inesperado. Eu, exatamente. Praia. Ele, salvou, o filme salvou por uma frase, né? Uma frase que ele salvou. Qual era a frase, lembra? Vamos Era ver se você lembra. questão do presente. Até eu estava conversando isso com a Lilian. Eu Hum. fiquei confusa se foi ele ou se foi do De Volta para o Futuro agora. Fiquei confusa. Não, foi ele, foi Não, ele, parece foi que eu ele. pensei agora.
É, Ah, não, porque ele estava falando que o presente, a cada dia, o presente é um não, presente. Ih, eu tô confusa. É a não, frase. não. Hoje é um dia muito especial, Isso. por isso que ele se chama presente. Não, eu tava, sabe, Um presente para você, eu tava com a frase né? do o futuro ainda não aconteceu porque você tem o hoje, então você precisa vivenciar o hoje para que ele aconteça, né? Isso foi no De Volta para o Futuro, acho que foi no 3. Uhum, A gente fez maratona de uhum, Volta para o Futuro, para vocês terem ideia, porque a gente uhum, queria rir, eu adoro esse filme. E aí a gente fez. Mas uhum, falando de uma coisa aí sobre a questão da rotina, me veio uma situação que até a própria Mary Kay, ela diz pra gente fazer, que é uma lista de 6 coisas uhum, importantes, né? Ela diz que no dia anterior, na parte da noite, a gente tem que fazer uma lista de 6 coisas alcançáveis para se fazer no dia seguinte, né? Como se fosse uma meta. Você fala muito que é aquele 1%, né? Para você chegar. exatamente. Você acha que quando a gente faz essa lista, eu pensando aqui, talvez fazer esse tipo de lista, né, das coisas que a gente precisa fazer no dia seguinte, também ajudaria a gente, pelo menos, a ter um direcionamento e não sentir uma ansiedade, né, do ócio, né, digamos assim, porque às vezes você está no dia, Uhum, né, você está ali, você não sabe o que fazer, e aí quando você tem uma lista, eu acho, né, você já tem um direcionamento do que você vai fazer naquele uhum. dia. E aí talvez, não sei, você que é psicólogo, você que sabe. Se isso aí ajuda a diminuir um pouco esse sentimento. Ajuda, ajuda, ajuda sim. Ajuda. Tem isso é uma atividade, né? Obviamente. Ajuda sim, porque o que que é a ansiedade, né? Existe muita coisa falando, muita informação sobre ansiedade, tá? Ansiedade Ansiedade é são modinha duas agora, né? coisas. Modinha. Não, na verdade, segundo a OMS, uma das doenças, né, do século. Então, a gente precisa entender o seguinte, que a ansiedade, ela é comum em todo mundo e benéfica. Por que, Bené? Todo mundo tem. E é bom, Por quê? porque faz você prestar atenção, faz você querer fazer as coisas melhores, prestar atenção nos detalhes que você não tinha prestado atenção. E isso é bom, É, né? A gente, antes de eu começar, não tinha prestado né? atenção na roupa. É, sim, né? Antes da gente começar a fazer a live, a gente estava um pouquinho agitado aqui. Isso é uma ansiedade boa. E tudo bem, Estava ansiosa para a tá? gente poder falar com as Ah, pessoas. exatamente. Agora, o, quando sai, né? Quando começa a atrapalhar e sai do normal, o que que é o normal? Começa a interferir nas suas atividades diárias, aí vira transtorno de ansiedade. Entendi. Aí começa a vir o problema. Ó, a Cristina tá falando. E aí começa um problema, Entendi. A né? Cristina tá falando aqui que. Então, Fala aí, que é dessa coisa da ansiedade. Então, né, a gente precisa entender o que que é ansiedade e o que que é transtorno de ansiedade, Entendi. Quando né? começa a ter Tem muita informação, transtorno. enfim, tem muita informação, né? Porque aqui picou, por isso que eu não Uhum. entendi. Mas tem muita informação e as pessoas tendem a misturar tudo. A ansiedade é bom. Agora, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a todo segundo, isso começa a atrapalhar, porque você não consegue fazer nada direito. Entendi. A Cristina tá falando aqui que o problema é quando a lista só tem coisa chata. Mas aí você tem que dividir essa lista, né? Mas aí que tá, tudo bem. Coisa chata, tudo às Ah, vezes a gente tem que fazer. Mas existe uma coisa que você pode fazer, uma atividadezinha que você pode fazer, é deixar um caderninho, né, na sua mesa de cabeceira, por meu exemplo, caderninho tá aí. e antes de dormir, escrever quais foram as coisas, ou qual foi a coisa que te fez feliz hoje. Hum, Escreve.
um caderninho. E aí você vai colecionando, né? Essas coisas felizes. E aí no momento, por exemplo, de que você tá ruim, que você tá meio para baixo, por que não voltar e folhear? A gente esquece quando não escreve, né? Quando a gente Aham, escreve, fica ali, né? Oi, Nath. Oi, Flavinha. exatamente. Olá, Nath, né? Então são atividades simples, são, mas que faz, né? Parte do nosso autocuidado. Pode até colocar a questão Faz de gratidão parte, nessa lista, né? De felicidade. claro. O título a gente pode mudar, gratidão, felicidade, enfim, né? Ó, a Nath tá falando que ela não sabia disso, que ela tinha um mood tracker. Não sei, você tá lá em inglês. Então tá. Mas se vocês também não sabem, né? Existe um aplicativo que eu uso muito com os meus clientes, Isso aí. que é como é que se diz? Como se fosse um diário emocional. Eu tenho isso também, só que É um aplicativo, né? É um aplicativo. Bom, agora depois eu boto aí. Eu esqueci o nome, mas fala emoções. Bota emoções no Google Play que depois que eu ele vai te dar. tenho story, então a gente põe no story da gente o nome do aplicativo. Tá, tá. E aí ele te pergunta. Você pode marcar um horário. Ele te pergunta, ele te avisa como é que você está hoje. Tá tudo em português. Você faz por carinha feliz, carinha triste, carinha mais ou menos. Você pode editar as carinhas, Legal, né? hein? E aí você escreve o que aconteceu. E ele faz uma estatística. É bem interessante. Interessante, porque você vai saber quanto você esteve estressado, ansioso. Ai, eu Uhum. gostei disso. Eu quero. Fala isso, gente. Olha isso, que absurdo. Coisas que a gente descobre na live. Olha que loucura. Ué. Usando a tecnologia né? E a gente Ao pode até nossa ajuda. nosso humor, né? Ih, vai ter um monte de mulher aqui mandando pro marido. Ó, Flavinha quer. Ou então os meninos Angel tava aí, vai mandar pra Ju. Todo mundo vai querer saber disso agora, né? Porque aí vai controlar. É. Ah, tem mais perguntinha aqui, ó. Não é controlar, não é controlar. Olha só, peraí. Não é controlar. Vai conseguir ver as nuances, não? Não, sim, a gente consegue ver as nuances, mas não é controlar. Por quê? Isso não, dificilmente a gente controla Vai isso. A gente tem controlar, que né? prestar atenção. E ao não prestar atenção, aí sim a gente tem como mudar isso. Ó, a Nath escreveu aqui, ó, sobre nesse mesmo assunto, ó, Mood Tracker. Se vocês estão falando certo. É uma lista em forma de quadrados dos meses e dos dias. Nesses dias eu tinha que preencher com quadradinhos com as cores felizes, tristeza ansiosa, e ela disse que vai mandar uma foto. Ótimo, manda mesmo. Tá? Porque Manda assim. manda sim, porque aí a gente até depois. O Rodrigo ele tem um grupo, gente, muito legal, que é um chamado Desafio Subjetivo, né? Que ele tem um projeto. E aí Uhum, a gente fala muito sobre isso no grupo, né? Então, até legal isso você trazer, que uhum, pode levar para lá. Eu mesmo faço um exercício, sim. a gente está falando disso, né? Aproveitando dessa coisa de caderninho de felicidade, de listinha e tudo mais. Eu mesmo tenho um bloquinho, é porque tá aí no escritório, eu tô aqui, ele tá ali. Não dá para eu pegar. Eu tenho um quadradinho, Que bloquinho. é um bloquinho que tem várias perguntas, né? No caso, eu tenho de gratidão, né? São 50, é isso aí mesmo. 50 formas de você agradecer, né? Então ele te ajuda, porque às vezes a gente não sabe nem como agradecer, né? A gente fica, ai, como é que a gente Uhum, agradece? E ontem ele ele me perguntou, né, o quadradinho, né? A gente fala que ele me perguntou. Ele me perguntou, né, é, parece que ele sabia que eu estava vivendo aquilo, né? Falando sobre a questão de a gente atrai.
das sensações ruins, se eu estava tendo algum problema de família, amigos, trabalho, chefe, tudo mais. E que situação eu poderia ser grata àquela pessoa que estava me Uhum. fazendo mal. E pediu para eu listar 5 coisas que aquela pessoa, né, a situação entre família, amigos, trabalho, etc e tal, estava me fazendo mal, que ela me trouxe de bom. Gente, foi muito bom eu ter feito aquilo, porque depois eu me senti leve, né? Porque a gente Uhum. esquece até como é que a gente pode ver a situação boa, né? De uma situação Sim, boa, de uma situação ruim. Também acho que a gente é uma dica de autocuidado, né? A gente parar de pensar, ver as coisas de uma forma muito negativa, né? Às vezes a gente tem a essa gente pandemia, aprende a fazer isso. a gente tem essa pandemia, tem muita gente chateada, tem muita gente isso e aquilo, mas essa pandemia, se a gente pensar no lado positivo, a gente está tendo mais tempo para a família, né? Mais tempo para a gente mesmo, Uhum. mais tempo para estudar, de fazer coisas que a gente não conseguia fazer na correria. Então, às vezes, a gente não consegue pensar no, no, em coisas boas que uma situação como essa, que é difícil, está trazendo, né? Então, acho que também é uma coisa, Uhum. diquinha. É, o foco negativo, né, a gente recebe todo santo dia. Ah, sim, Até basta já porque, ter. exatamente, até porque notícias felizes não gera Não gera audiência. impacto, não gera audiência, não gera impacto e não vende. Não. Não. Então, o que que é melhor? Até, não sei se vocês já repararam, mas até o noticiário, tudo o tempo verbal que é dito é tudo no presente, Uhum. nunca é no passado. Por quê? Se for no passado, as coisas, muitas, obviamente, tudo já aconteceu. Mas é tudo feito no presente. Porque se aconteceu, ninguém vai prestar atenção. Então é uma constância de presente negativo. É ruim isso, né? E a gente não consome, e a gente não consome nenhuma tipo de notícia, né? A gente está isolado disso. Claro que não, Acho que é mais questão de né? ser seletivo, né? Exatamente. Faz parte do autocuidado. Então vamos lá, vamos recapitular aqui todas as situações que a gente já falou. A gente falou que você precisa ser seletivo nas suas situações, Aham, né? No que você quer ver. A gente falou muito sobre a questão da roupa, né? O que a nossa uhum, vestimenta ajuda no seu autocuidado, né? Não ficar de pijama. Se você for trabalhar, usar uma roupa de trabalho. A gente falou muito da questão da roupa de casa. A gente falou muito sobre se ver no espelho, né? Às vezes a gente não se vê, se tocar. se tocar, isso é importante, né? Fazer um carinho em si Uhum, mesmo, se tocar. Falamos de felicidade, uhum, gratidão, né? Da listinha. É uhum. importante você não pensar no negativo. O que mais? O que tá faltando? Rotina. Hum, rotina, a questão de ver coisas que te agreguem, né? Ter contato com coisas que te agreguem, Ah, né? uma coisa que a Não gente está esquecendo, positivamente, não negativamente. O quê? que eu olhei aqui para as minhas bolinhas. Celebrar cada vitória. Também, Celebrar é importante. independente se é Fazer um grande. pouquinho de cada, né? Celebrar as coisas, mas também fazer 1% todo dia, Ah, é né? 1% todo dia. Não se exigir muito, né? Ainda Nesse mais agora. sentido. Oi? Ainda mais agora, né? Acho que se a gente se exige muita É. O ansiedade, que você acha? acho que sim. Então, Psicólogo, não sou eu. não, mas é uma pergunta que você mesmo pode responder, não é uma pergunta para o Ah, eu tô psicólogo. querendo ser Se você se valorizada. exige muito, se vocês exigem muito de você, quer dizer que você quer ter controle demais.
de tudo e de toda hora, e tudo por todo. E você tem? Não, não A tem. gente não tem nem controle do que está acontecendo à nossa volta, né? Todo mundo está em casa. Exatamente, Acho que as pessoas que gostam né? E algumas estão pessoas, sofrendo horrores nesse momento. né? Mas assim, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Seria interessante ver o pessoal que está online aí, Ó, a né? Nath Vendo a falou gente. que faz Tem algum comentário? sticker. Denise disse da roupa. Gente, o que vocês estão fazendo aí nessa pandemia que está te ajudando a melhorar essa vontade, essa ansiedade? O que vocês estão fazendo? Vamos compartilhar, né? É importante. É importante a gente compartilhar o que serviu pra gente. Ó, Porque às vezes o que serve pra gente, a outra pessoa nem pensou, é verdade. né? E aí vira uma meditação, tô vendo aqui, né? Vira até uma forma de ajudar a outra pessoa, né? Exatamente. E sabiam que ajudar pessoas nesse momento ajuda a gente a combater a ansiedade? Você ajuda o Claro, próximo, na verdade, antes mesmo de pandemia, né? A gente ajudava o próximo solidariedade, né? muito boa. Então, se você ajuda pessoas, não precisa, gente, às vezes a pessoa, eu não tenho dinheiro. Não precisa nem ser dinheiro. Você pode ter um gesto, Não, você pode mandar um bom dia, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp de um amigo, para um amigo que você não fala há muito tempo, de repente ele está precisando de um oi, né? Então tem várias formas de você poder ajudar o próximo, que a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Então, às vezes, quando a gente se faz exatamente. presente na vida de alguém, Uhum, é muito bom. Às vezes aquela pessoa está precisando conversar, né? uhum. Por exemplo, a gente fez para minha avó Ah, aquela mensagem que todo mundo, né, da família se reuniu para mandar uma mensagem de voz, um áudio, porque ela tem um ela não. probleminha nos olhos, É, ela tá. ela não consegue ler, né? Então a gente fez, todo mundo da família se reuniu, fez uma mensagenzinha de 1 minuto, É, a gente fez um né? áudio de felicidade. Dizendo parabéns, feliz aniversário, e teve uma pessoa, né, namorado da, da minha prima, que resumiu tudo, né, e fez a edição, Botou a melhor manda para ela. época da vida dela. Gente, foi a coisa mais linda. Vocês não têm noção da felicidade. Como ela ficou. E aí, o áudio que a gente recebeu com ela agradecendo foi a coisa mais linda. Eu chorei horrores. Ah, e assim, 1 minuto. E foi lindo, porque ela virou e falou: Não sabia que eu podia falar com vocês assim. É. Ela não sabia que ela podia falar com a gente. Então, quando ela descobriu que ela podia falar com a gente por áudio de WhatsApp, né, que a cuidadora ficou mandando, gente, foi a coisa mais linda. Eu chorei muito, o Rodrigo sabe. Sentei no sofá e fiquei, ai, meu Deus, Uhum. eu fiquei chorando. Fiquei muito emocionada. Ó, a Nath disse aqui, Rodrigo, ó, que ela tá fazendo exercício. Gente, exercício é muito bom. A gente não falou disso. Lendo Uhum. sem ser da universidade. Verdade, ela dá altas dicas, gente. Vai lá no Instagram da Nath, ela dá dicas de livros. Maravilhosos. Assistindo série que me façam tirar algum proveito. Adoro também, falei de filme de Natal, mas eu adoro filme biográfico. Uhum. Rodrigo sabe, adoro história real. História real é maravilhoso. Quem não viu, vê o filme do McDonald's, Fome de Poder, tá no Netflix. É ótimo. Uhum. Para quem quer ser empreendedor, O treinador Carter. a Coach Carter. Ó, a gente tem aqui da Sueli também, ó. Pintando grade de janela. Menina, se eu te contar todas as minhas aventuras, porque eu já falei aqui no início que eu sou arquiteta, além de Mary Kay. Se vocês me souberem todas as aventuras que eu fiz nesta casa durante essa pandemia, já pintei tudo e mais um pouco. Pintando degraus de escada de terraço, escuta as pessoas que passam mensagem, a gente também escuta. Querendo conversar um pouco, leva a cadelinha na rua porque fica pedindo etc. Ó, tá vendo? Ela tá ocupando o espaço, ó. A Flavinha, ai meu Deus, já vou chorar, ó, tá vendo, gente? Eu sou chorona. Só de você demonstrar carinho, procurar Uhum. saber como está, já ajuda muito. E demonstrar que se importa. Isso é verdade.
As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas querem se sentir acolhidas. A gente precisa ajudar essas pessoas. Ó, fiz amizade na Uhum. pandemia com uma conhecida que tem os mesmos gostos de leitura que se tornou amiga. Tá vendo, gente? Porque ela fica indicando livro. Uhum. É coisa boba. É nas pequenas coisas que a gente pode ajudar muita gente. Agora fala aí, você. A gente É falou nas de quê? nas pequenas coisas que a gente faz a diferença. Também. Não é nas grandes coisas. É no pouquinho de cada dia, né? Exatamente. Ou como se fosse, né, uma rotina. Mas eu acho que é um mal do ser humano. Não sei, você que é psicólogo, você que estuda as pessoas. Mas eu acho que é muito mal do ser Hum, humano achar que tem que fazer uma coisa muito grande para dar certo, sabe? Ou então tem que ser hum, uma coisa muito perfeita. Tem pessoas que. Ah, ela tá falando que limpou o sofá com a solução que eu ensinei. Gente, eu ensinei, tá? Como é que você volta ao seu sofá. E eu vou te contar que eu recebi muita mensagem de muita gente que tava louco para aquilo. uhum, E foi uma coisa boba que eu fiz. Muito, 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 muito. uhum. É, o que você conhece, né? O seu conhecimento foi feito, né, para ser passado, não para ficar aqui dentro, Acho que a gente pode agregar na né? vida das pessoas, de qualquer um que a gente conhece. Né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente, né, o ser humano, hoje, porque tá essa vida muito corrida, ou estava, né, muito corrida, a gente esqueceu de que a gente precisa olhar para o lado e para o outro e ver o que, que o outro tá precisando, né? É muito essa questão, eu tenho que correr sempre atrás do meu e eu esqueci de olhar o próximo. E essa pandemia veio para dar o quê? Uma porrada Em todo mundo. e muita gente assim, né? A grande maioria das pessoas diziam assim pra gente, principalmente eu como psicólogo, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer as coisas. Tá, agora você tem tempo, e aí? Ah, pra mim também, como Mary Kay. Toda vez que eu tinha que marcar uma sessão de beleza, vou te falar que ainda tem gente que fala, não tenho tempo de fazer uma sessão digital. É, Que isso? não tem gente que tá assim, tem gente que eu não consigo marcar uma sessão assim digital, não precisa nem ser pública, gente, é só no WhatsApp. Não tenho tempo de fazer uma sessão digital. Ela não tem tempo com ela mesma, porque eu tô querendo ensinar ela a usar os produtos dela, eu tô querendo ensinar ela a ficar mais bonita. O que eu gosto mesmo é ensinar as pessoas a ficarem mais bonitas, a se cuidarem. E aí ela tem gente ainda nessa pandemia que não tem tempo para isso. Mas isso é uma forma de fugir um pouco, Eu né? acho. Fugir um pouco da realidade, fugir um pouco do, do momento atual, de saber encarar as coisas, Ó, a Cristina tá dando né? dica de livro aqui, hein, gente? Todo mundo dando dica. Muito bem, É. gente. Muito bem. Que bom. Aliás, o Karnal, né? O Leandro Karnal, eu acho. É, Leandro Ele tá Carnal. com uma é interessante, umas lives, eu acho que é 4 ou 5, não sei o quê, algo assim, sobre felicidade, gratuito para todo mundo assistir. É onde? Instagram? No Opa. Instagram ou no canal Aí, dele. gente. Sobre felicidade. A gente tava falando de felicidade, né? De fazer lista. Felicidade. Ele falando sobre felicidade. Ah, muito bom. Eu acho que essa semana lançou o segundo. Acho que são 2 ou 3, algo assim. Ó, Rodrigo tem sim, ó. A Natália tá perguntando se você tem De recomendações de livro sobre recomendações de ansiedade. livro. Rodrigo falou isso na live de ansiedade lá no espaço. Sim, sim. Tenho. Uma pessoa que, assim, algum, tá na moda, que muita gente lê, é o Augusto Cury. Ele tem 2 livros sobre ansiedade. É, a gente tem um aí, do seu lado. É. Uhum. Tem. Tem dois livros sobre ansiedade. Ó, um que eu indico muito, a gente falando, já que a gente tá falando de leitura, um livro que eu indico Uhum. muito pra vocês, acho que até mesmo pra essa questão de Hum. ansiedade. Tô vendo aqui, peraí.
Vai falando aí que eu vou pegar o livro. Aquele que é o Milagre da Manhã. Eu acho que o Milagre da Manhã tem até um desafio também, tem um livro de desafio. O Milagre da Manhã tem PDF, ele estava disponível durante essa pandemia, acho que ainda está. E ele é muito legal para você que não sabe ter uma rotina, né? Rotina de dia a dia, porque ele fala muito sobre a questão de como você tem um dia mais proveitoso quando você acorda, às vezes, um pouco mais cedo, quando você se organiza para o seu dia. Às vezes, não sei se a sua ansiedade, né, é porque você se sente muito. A minha, às vezes, tá? É quando você não sabe o que fazer, né? Por mais que você tenha um monte de coisa para fazer, você não sabe por onde começar. Então, acho que legal, esse livro ajuda bastante. Pelo menos, eu acho que uma dica de leitura. Ah, esse aí. Natália. Ó, a Nath. Fala o nome dele, porque tá ao contrário. Ansiedade, Augusto Cury. Como enfrentar o mal do século. Ó, a Letícia entrou. Oi, Lê. Então, a gente não falou da questão do exercício físico. Opa. O exercício físico é importante, mas assim, a gente precisa ter um certo cuidado, né, de a gente falar um exercício físico para as pessoas fazerem assim aleatoriamente, né, porque a gente pode causar um certo problema físico, né, e aí a gente como pessoas leigas, a gente tem que ter um certo cuidado. Óbvio, tem várias pessoas, vários personal trainers, né? Fazendo lives, alongamentos, enfim. Zumba. Eles são, sim, a pessoa, né? Um profissional mais adequado para indicar certos tipos de exercício. Mas o exercício físico, sim, diariamente, ou, como dizem aí, 3 vezes por semana, mais ou menos 30 minutos, ele é importante para a gente? Sim, ele é importante para a gente, não propriamente fisicamente, para a gente perder peso, alguma coisa assim, não. Né? Ele é mais do que isso. O exercício físico, ele causa e ele produz no nosso cérebro, né, enzimas que causam felicidade, que causam o bom humor. Então, né, nosso cérebro. O exercício físico é mais do que estética. Sim. Né? E que faz você, por exemplo, acordar bem, se sentindo bem, dormir bem, mais leve. Então, é importante o exercício físico? Sim. Agora, não dá para a gente indicar aqui qual exercício fazer. Agora eu lembrei de uma coisa. Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui o nosso amigo Ângel, ele pode indicar uns exercícios físicos. Ele é fisioterapeuta, né? estava aqui na live também. Ele é fisioterapeuta. Né? ITC Vertebral, gente. Segue lá o Instagram. ITC Vertebral. Unidade de Niterói. Já tô dando propaganda. Tá certo. Por exemplo, a Cristina está falando aqui, pegar sol, vitamina D, nessa parte aqui do peitoral, isso é muito importante também. Não adianta vocês pegarem sol de blusa, assim. O anjo aí. Tem que ser direto. É o anjo aí. Não adianta vocês tomarem sol de blusa, enrolada. O peito é a área que precisa receber o sol para a vitamina D no seu corpo fluir. Tem uma coisa que a gente não falou, duas coisas importantes. Eu tô aqui marcando o tempo que falta 11 minutos. Oi, Cris! Já? Já? A gente falou pra caramba já. E aí, duas coisas. A gente falou sobre o exercício físico, mas a gente não falou da questão da alimentação. Que também é muito importante. Ó, vocês perceberem, o Rodrigo está magérrimo nesta quarentena. Eu ainda tenho meu rosto redondo. Menos 7 quilos. Eu também tô com menos 7, alguma coisa assim. Eu perdi 3 quilos nessa quarentena. Eu tomei estrelinha. Nós somos casais que nós somos casal fora do ponta curva. Da curva, a gente tá fora. Da curva. Né? A gente tem muito essa questão da alimentação, gente, porque quando você come coisa errada, vai afetar um monte de coisa no seu corpo,
né, amor? E tem a questão também Inclusive o humor. o humor, e tem a questão, oi, Nelly, e tem a questão também do sono, que eu acho isso importante também. Porque Uhum. a alimentação também influencia no sono, e você não dormir bem, né? Te traz um monte de coisa ruim também. É a qualidade, o horário, né? E a quantidade, né? E esses três fatores são importantes em relação à comida. Por quê? Se você come uma comida gordurosa, ela já sobrecarrega o teu organismo, né? Agora, se você come à meia-noite, dificilmente você vai dormir meia-noite e meia, Sim, né? Então, o teu corpo precisa desse processo. E se você come muito, aí a tendência tem pessoas até de ter até pesadelo verdade. por causa de uma comida. Mas Então, assim, também, tudo, né, influencia. e também tem essa questão da qualidade do sono, né? E ansiedade, e mau humor e tudo mais, né? E a gente já volta no aplicativo que o Rodrigo estava falando, que a gente vai botar depois no Uhum, stories. Mas aí, eu estava conversando com a minha psicóloga, tem uma amiga minha que é psicóloga também, ela não está aqui online, que é a Ana Paula, do Praxis. Ela falou muito, ela fez um vídeo que eu achei muito legal sobre os alimentos que você pode comer à noite que te ajudam a você ter sono, né? Ela falou muito da questão de preparar o seu corpo para dormir. Muitas vezes a gente não faz isso. E aí eu confesso que eu mudei umas coisas, eu sou a viciada do chá, já botei aqui no Instagram, uhum, gosto muito de chá. E aí eu comecei a aí eu troquei os meus chás. Eu já tinha um que era sem cafeína, porque chá tem cafeína, mas se chama teína, né? Tem a cafeína do chá. Então, se você for tomar chá à noite, tem que ficar ligado nisso. E aí eu tomo chás calmantes, que aí você escolhe entre erva doce, erva cidreira, camomila, que são chás mais tranquilos para você dormir. E aí eu adicionei uma colher de mel, porque eu não sabia que o mel e o chá eles fazem o seu cérebro, seu organismo, ele vai e produz uma enzima que te ajuda a dormir. Tanto que depois que eu tomo chá, eu dou uma meio apagada, né? meia? Ele ajuda você a produzir uma enzima que chama tripofano, um negócio Uhum, desse, que aí ele te ajuda a dormir melhor. Então, se você tá com dificuldade, gente, vocês têm que começar a pensar também. Porque uhum. se a gente dormir melhor, se for pensar que a gente talvez volte, né, a partir do dia 15 a trabalhar, a vida comece a voltar, a questão do sono vai pegar para todo mundo. Que eu mais escuto Com certeza. é todo mundo falando da questão do sono. Então, é uma coisa que a gente já tem que ficar Uhum. pensando nisso. Porque o sono, você não dormir, seu cabelo cai, sua pele não fica legal, né? Você traz O sono é importante. seu mau É muito humor, sua importante. concentração, tanta coisa, peso. O sono é, o sono é uma das primeiras coisas que eu, pelo menos, eu pergunto para todo mundo. Como é que tá a sua noite de sono? Porque o sono, ele é responsável por diversas coisas na nossa vida e na nossa percepção. Se você não tem sono, eu costumo explicar assim, se você não dorme bem, é como se você fosse um celular a 3%. Nossa, Vai funcionar direito? não. Como é que a pessoa vai Então, trabalhar, né? Como é que a pessoa vai. exatamente. Meu Deus. Exatamente. Olha, Né? tá, E aí você, olha, do peso. Do peso. sim, O né? E aí você bota tudo aí dentro, né? O sono é uma das primeiras coisas. Se você, né? É até importante a gente ter esse olhar. Se a sua vida não está bem, olha para a qualidade do seu sono. É uma das primeiras indicativos para você ver se a sua vida está bem ou não. E procura saber. Tem clínicas de sono que faz você é, analisar o teu sono para ver se você dorme direito no sentido de falta de ar, de respiração.
Porque tem coisas no sono, por exemplo, quando a gente está dormindo, às vezes as pessoas param de respirar. É, Se chama apneia do sono, né? Eu já atendi uma pessoa assim, que ela fazia apneia de sono a noite inteira, que- praticamente. a gente mesmo, com esse reloginho aqui que a gente tem, que a gente fica vendo se Uhum. o nosso sono tá bom ou não tá. Que a gente... Isso é bom também para a questão da ansiedade. Por quê? Conta aí pra todo mundo. Porque isso aqui ele faz a questão do batimento cardíaco. Ah, E verdade. quando a gente está nessa questão de ansiedade, a gente sente a palpitação, né, o sentimento, né, que a gente tem de tá sempre tá demais, não sei o que, a gente olha para cá, não, tá ao contrário. Peraí, isso aqui, né, esse negocinho aqui tá mostrando que não. Então, eu já posso me dizer que é a minha ansiedade Hum, e tentar controlar os sentimentos de agonia, por exemplo. ó, estão falando de Tá vendo? polissonografia. Ó, maneiro relógio. É, Isso aqui é aquele relógio nossa, é Mi 4. MI4. É aquele que marca e não é um relógio, ele é tudo, só falta andar. Uhum. Né? Que ele marca batimento cardíaco, quantos passos você deu, o seu sono, se você tá dormindo, se você dorme sono profundo, se o seu sono não tá tão profundo. Ele fala a tua vida toda. Ele é bem, ele é bem É bem ele é bem interessante. interessante. A gente comprou, eu dei de presente pro Rodrigo, depois ele me deu de presente, Uhum. porque era modinha E tá tudo em casa. na época, eu dei de presente para ele. E aí a gente viu o quanto era importante isso, né? De você se conhecer até internamente, porque isso aqui diz tudo. E aí a gente descobriu, depois virou modinha. A gente tava vendendo no trem, É. tava vendendo em tudo quanto é lugar aqui no Rio de Janeiro. E aí, Mas o trem tava uma versão inferior não é essa daqui não. e que não tinha um batimento cardíaco. É, verdade. E aí, tanto que teve uma vez, até falando disso aqui, quanto me ajudou, eu tive uma crise de enxaqueca em fevereiro, por causa de estresse, que eu achei que Uhum. estava infartando, porque foi uma sensação de infarto, mas era uma crise de ansiedade junto com a enxaqueca, porque eu estava muito estressada, questões de trabalho e tudo mais. E aí eu sabia que eu não estava infartando porque meu relógio não estava marcando um batimento acelerado, meu batimento estava normal. Viu? E aí Viu? eu fiquei até um pouco mais calma. Eu falei, gente, não estou morrendo. Viu? E foi mesmo. Mas a sensação de ansiedade geralmente, né? A sensação de ansiedade geralmente é você ter essa sensação de que vai morrer. Falta 2 minutos. Bom, se vocês quiserem, a gente continua. Aí depende de vocês A gente aí. pode, eu posso Sim ou gravar não? e fazer Rapidinho. dois uma outra. Porque eu vou te falar que esse tema tá tão legal, as pessoas estão entrando agora. A gente já falou por um monte de Uhum. coisas muito legais. A gente falou sobre a questão da vestimenta, sobre alimentação, a gente está falando de sono. Sono é uma live que você pode fazer lá no espaço objetivo. A gente falou de como você tem que cuidar, que ajudar os outros é um autocuidado que você tem com você e com os outros, e isso vai te ajudar a se sentir melhor durante essa pandemia, na questão da Olá, Cláudia. a felicidade, Uhum. a gente falou sobre gratidão, a gente falou com tantas coisas boas. A gente pode voltar um pouquinho, nem Uhum. mais 10 minutos, né? Por mim, então não, vambora. Encerrar esse e vai subir outra porque falta menos de um minuto. Gente. Daqui a pouco ele vai ficar falando aqui. 10. Tá, vai lá. Vai lá. Vou voltar, hein? Vocês voltem, hein? Por favor. Voltaremos. Voltem. Olha, chamei, hein? Estou aqui. Parte 2, gente. Ficou muito legal essa live. A gente fez até uma parte 2 aqui. Esperando o Rodrigo entrar. Manu entrou. Oi, Manu. Saudade de você, menina. Hoje ouvi um elogio sobre a sua sobrancelha. Falei da sua irmã. A pessoa já falando. Ó. Gente, a gente tá fazendo a parte 2 dela. Eu vou te falar, hein? Quanto a gente fala, hein? Como a gente fala. Ó, falaram muito bem da sua sobrancelha, hein, Manu? Rodrigo tá entrando, entrou.
Olá! Parte Olha, 2. parte 2 a gente vai ficar ainda mais um pouquinho. A gente estendeu. A live anterior eu salvei, tá processando aí, vai subir daqui a pouco no meu perfil. Mas a Depois me gente, mostra como é que eu ponho no meu. eu Que vou eu não tentar dar um sei. jeito. Eu vou dar um jeito, não sei. Mas a gente está falando desse papo muito gostoso. A gente falou muito sobre vocês poderem ajudar outras pessoas e que isso ajuda você nessa questão do autocuidado, ajuda você a ter mais gratidão, de você poder ajudar o outro. A gente falou sobre a roupa, né? A questão de roupa de casa, roupa de pijama, como a roupa influencia nessa pandemia. Então, você pode sim utilizar roupas de trabalho no seu horário de trabalho. Uma coisa que a gente não falou Uhum. muito, né? Que a gente, ultimamente, a gente está tendo muito dessa questão de reunião virtual. Não sei se você que está aí ouvindo a gente, no seu trabalho, você faz muita videochamada, né? E acho que a videochamada, amor, é até uma situação que a pessoa pode até se cuidar mais, né? Sim, não. Porque assim, ela vai poder mudar a roupa, né? Porque muita brincadeira a É, pessoa fazer com videochamada de certeza. pijama. É, mas tem umas pessoas, né, que já tá rolando aí também, que se esquecem, né? Do que, Então né? elas saem, não, elas ficam vestidas da cintura para cima, né? Então elas esquecem e só que atrás está a cozinha. Então eles vão e ficam pelados, ficam isso tá rolando aí na internet. Então presta atenção, cuidado, cuidado. Ah, não Né? sabia Com disso. essa questão. É, tem meme já rolando. E aí as pessoas, né, as pessoas que esquecem, né, ficam fazendo isso, as pessoas que trabalham ficam mandando mensagem para eles dizendo assim, olha, você tá na câmera, que não sei o que, o cara tava de cueca, tava, enfim. Meu Deus. Tomem cuidado! Com essa live. Mas assim, reunião é importante para a gente manter nosso trabalho, quem pode, né? Mas o home office é importante, mas as pessoas estão fazendo errado. Por quê? Conta Tem que aí. prestar atenção, tem que prestar atenção nisso. Por quê? O que que se entende de home office? Trabalha em Você casa? separa trabalho em casa, mas calma, trabalho em casa. Mas o que que é o trabalho? Em casa. Sim, mas o que que é o trabalho? Hum. Vamos dizer, de 9 às 5, certo? Ah, sim, porque tem gente que trabalha o dia inteiro, não para. Tudo bem. Mas e quem tem filho em casa? A gente não tem, mas e quem tem filho em casa? Eu tenho pena das pessoas que têm filho em casa nessa quarentena. Deve estar muito difícil. Não, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A criança não vai respeitar isso. É porque ela não Não sabe. tem nem como. Criança que é muito pequena Exatamente, não tem nem como. não. Então, o home office que a gente em si entende, antes da pandemia, era uma coisa. Hoje, a gente não consegue fazer isso. Não dá nem pra ser um home office muito grande, né? Tipo, 8 horas Não, de trabalho direto. Tem que ser um horário um não pouco dá. mais reduzido, né? E aí a gente cai nessa questão de quando é que é a melhor hora de se fazer isso. Para você é uma, para mim é outra. Porque depende da agenda, depende do confusão em casa, por exemplo. Né? E aí você cai numa questão, por exemplo, de que, como a minha tia, Eizinha, né? Tava falando com o trabalho dela. Que ela tem, né? Reuniões de trabalho 9 horas da noite, 10 horas da noite. Isso não é Uhum. home Isso porque é office. uma senhora de mais de 80 anos. E ela Então, trabalha, assim, e ela tá vivenciando isso na pandemia, que ela trabalha porque ela não consegue deixar de trabalhar, ela é uma pessoa muito ativa, e ela tá uhum, vivendo, e que bom, graças a Deus, e ela tá vivendo muitas reuniões, e isso também não tá nem fazendo muito bem para ela. Ela tava conversando exatamente. com a gente sobre isso. E isso não é home office, mas eu fiz um trabalho com o pessoal da FAPES
eles varavam. Tinha gente na parte de tecnologia que varava a madrugada. E isso é home office? Não, não é home office. E aí, por isso que eu digo, a gente não está fazendo, né, algumas profissões, alguns cenários, não é um home office. E cada vez que a gente faz uma live, cada vez que a gente faz uma reunião no Zoom, enfim, qualquer que seja a plataforma, a nossa atenção é redobrada. Sim. Então já existem estudos, né, algumas questões científicas, que você cansa mais A sua mente. a sua mente do que se fosse uma coisa simples, uma reunião presencial. Eu recebi isso da minha psicóloga, você já tinha me mandado isso. Por exemplo, eu tô aqui, você tá vendo a nossa live, você tá vendo que o Rodrigo, ele tá num fundo cinza. O meu aqui tem meus desenhos, tem meus santinhos, minhas bolas, porque eu tô comemorando 2 anos de Mary Kay hoje. E aí, você que tá vendo aqui a minha live, você vai ficar prestando atenção no que é isso aqui atrás de mim. E aí a sua mente vai ficar... E isso gera enxaqueca, tá? Isso eu sei porque eu sofro. E a minha psicóloga me mandou esses estudos. Eu conversei com o Rodrigo sobre isso. E aí, essa questão muito das videoconferências, eu tenho muito, porque eu faço muito treinamento online, né? Eu tenho muito treinamento online, tenho muita live. A gente tem treinamento, eu tenho reunião do meu trabalho. Então, tudo isso causa dores de cabeça. Sim, porque você fica processando eternamente vários estímulos. Você recebe vários estímulos. E aí, né, é aquela questão. A gente tem que ser seletivo, sim, né? E, óbvio, isso vai ter um reflexo, isso pós-pandemia? Vai. Vai, sim, com certeza. Vai, galera toda com enxaqueca. Tô rindo, gente, mas é nervoso, tá? Porque isso é verdade. Isso é verdade. Muito estresse. E também esses ambientes que sua mente fica pensando muito, gera ansiedade. Sim. Sim. E aí a gente entra, né, nessa questão de que como fazer, né? Com certeza, a gente pode A fazer. gente a gente passar por isso de uma outra forma, de uma forma mais leve, mais tranquila. Eu estou aberta ela perguntou aí, né? Se pode fazer pergunta? Claro. Fazer pergunta, gente. A gente está aqui tentando Se eu ajudar. puder responder. A gente está tentando ajudar vocês a passarem por isso da melhor forma, né? E outra coisa também, eu ia falar muito dessa questão do home office, que aí as pessoas podem, que eu ia falar, as pessoas se cuidam mais, então as pessoas podem até se maquiar. Eu como Mary, a gente está ensinando até uma maquiagem bem basiquinha para a pessoa fazer reunião. A gente tem essa situação. E aí, eu ia falar disso, mas aí o Rodrigo falou de uma coisa que realmente o quanto as pessoas não estão respeitando o seu próprio horário. E aí cai na questão da rotina que a gente falou. Que a questão da rotina é importante para o né? É uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: a urgência do outro não necessariamente precisa ser a sua urgência. Né? Porque o outro está com uma urgência, uma pendência, precisa ter um planejamento, já que a gente está falando na parte profissional, sim, óbvio. Planejamento é a coisa mais essencial para que uma coisa funcione. Agora, se você não tem planejamento, se foge do seu planejamento, a gente tem que saber lidar com isso. E não simplesmente dizer, eu estou com uma urgência, você precisa me ajudar a responder a minha urgência e acabou. Não. Vamos com calma. Sim. Tanto que aqui a Nath até falou de duas coisas importantes, que ela falou que a pressão de bater meta e dar o melhor de si também a deixa muito estressada e com muita enxaqueca. E que a faculdade também a deixa assim, porque as avaliações são online, ou seja, minhas provas se tornaram trabalhos avaliativos. Exatamente, porque a gente está vivendo nessa situação, né? Dos trabalhos avaliativos, dessa pressão toda que, às vezes, quando a gente trabalha,
Se você está trabalhando em casa, se você está no seu home office, a pressão que a gente sofre é muito grande. E aí, isso te deixa estressado. E aí te traz outros maus. Porque essa questão que o Rodrigo falou, a pressa do outro, a urgência do outro não necessariamente é a sua urgência. Ou a sua... né? Oi, E a Mari. gente precisa, Saudade de e a você. gente precisa, né, saber lidar com isso de uma outra forma, né? Mas Exato. vamos levando, Vamos lá, que eu né? tô tentando aqui pensar se a gente já conseguiu falar tudo. Que a gente falou de home office, a gente falou do sono, importantíssimo, né? A gente correu na outra live para falar de sono. A gente falou sobre a roupa, sobre o se tocar, o se ver, né? Muita gente não se vê. Se Uhum. olhem mais no espelho, galera, mesmo que vocês estejam descabelados, né? Vai lendo que tem gente te perguntando coisa aí, hein? É, A gente falou também sobre a questão da felicidade, da lista. Você pode fazer uma lista de coisas importantes para você fazer no dia seguinte, para você ter um direcionamento e diminuir a sua ansiedade. A gente falou da lista de felicidade. Se você acha que só tem coisa ruim para você fazer, fala das suas gratidões, das coisas boas que aconteceram no dia, dos pequenos gestos que você pode fazer com o outro. Também a gente disse sobre isso, que você pode mandar um oi, qualquer coisa que você pode fazer o outro, fazer uma live, mandar uma mensagem, dizer um oi. Sempre você não sabe como é que a outra pessoa aí do outro lado tá passando. E às vezes uma coisa que você acha que nem é tão grande assim, você pode ajudar essa outra pessoa. E você, quando ajuda pessoas, não necessariamente questão de dinheiro, mas com carinho, com dedicação, com atenção, as pessoas precisam de atenção, faz uma diferença na vida do outro. E isso gera gratidão. E a gente falou muito da questão do hormônio, quando você é grato, quando você está feliz, seu corpo, né, amor? Tudo funciona bem. exatamente. A Falando da questão do exercício, que alimentação, também isso também ajuda. exatamente, alimentação, exercício, né, Uhum. exercício físico, O sol. o sol, mas não vai pegar que eu tenho, gente. Minha avó foge para pegar sol na rua nessa pandemia. Ah, Flavinha disse que É. até se arrumou para o nosso encontro pelo Zoom, porque daqui a pouco eu tenho novena com os meus amigos. Eu já tô arrumada, só vou trocar a Opa, blusa. E aí, eu mesma coisa, também. questão da espiritualidade, a gente não falou disso. Deixa eu Espiritualidade só responder aqui a Lena, que ela perguntou que a casa dela, né, ela sente que é uma república de tudo com que é ideia. diferentes idades, com muitas pessoas, né? É, então, como resolver isso, né? Eu não sei como é que é a dinâmica da sua casa, tá? Mas, assim, dia a dia. Mas procura uma das formas que a gente precisa se organizar dentro de casa, né? Já que tem muita gente, é respeitar cada um o espaço do outro, Às vezes é né? A difícil. gente pode começar, às vezes é difícil, eu entendo que seja difícil, né? Mas às vezes a gente precisa verbalizar, olha, eu preciso estar sozinha, fecha a porta, não quero interrupções. Tchau, se vira, né? Tem várias pessoas em casa, tem várias mãos. Você não precisa estar fazendo tudo o tempo todo, a toda hora e todo segundo, para todo mundo. Uhum. Né? Isso aí é uma coisa também de saber delegar, saber mostrar para as pessoas que elas também, né, Até porque isso também não é precisam. pandemia, né? Isso é também no dia a dia até fora. Exatamente, né? Uma organização em casa, né? Não é porque você está em casa que você não tem responsabilidades dentro de casa, né? As pessoas precisam aprender isso também, né? Não é porque nós dois estamos em casa que a casa vai ficar de pé eternamente de pernas para o ar. Claro, fica às vezes
a gente não gosta de fazer isso, eu não gosto de fazer isso, você não gosta de fazer isso. Quem gosta de ficar limpando casa? Ok, eu entendo. Faz parte. Faz parte. É a vida, né? Mas, Vida do... uma hora, a gente tem que pegar a vassoura e fazer. Faz um rodízio dentro da sua casa. Ó, fulaninha de tal é responsável para limpar o banheiro essa semana. Uma escala, É né? uma forma. É uma escala. A semana seguinte é a outra fulaninha. E aí você vai dividindo os afazeres de casa. E aí você tem o quê? Mais tempo para você. Opa, mais tempo para se Eu cuidar. acho que é Opa, mais tempo para se olhar no espelho. Olha quanta coisa. Eu acho até que é uma questão do que você falou, da comunicação, da verbalização, né? Falar, ó, tô cansada, Exatamente. tô precisando ter um tempo pra mim. E todo mundo tem que se ajudar E se respeitar, e se respeitar. né? Até porque a gente não tem como ser super heroínas o tempo todo. Não dá pra Não, ser Mulher Maravilha o tempo inteiro. A gente precisa do não. outro. Ó, Uhum. Gisele é desse jeito, porque Gisele, mãe de 3 filhos incríveis. Essa é guerreira, meu Deus. E 3 filhos de diferentes idades também. Exatamente. Todo mundo joga futebol, só ela é de mulher. Agora eu não aguento ouvir. Quando eu sair, acredito que a quarentena não É. chegou. Tô lendo aqui, para donas de casa. É, donas de casa não deixa de ser uma profissão, mas é A dona de muito casa é uma mal reconhecida. Muito mal mal reconhecida mesmo. reconhecida, tá? E a gente precisa valorizá-las, né? E todo mundo, como a Gisele está falando, precisa ajudar. Até porque Mas todo isso é aos poucos, né? Isso é aos poucos, não é um passe de mágica. E isso provavelmente já vem acontecendo, né? Por muitos anos. Não é por muito tempo, por muitos anos. E quebrar essa rotina, é quebrar difícil, essa dinâmica, é difícil, é. mas não é impossível. Mas, exatamente. Não é impossível. Não, 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 não. Exatamente. Né? E, obviamente, como a Janaína está dizendo, causa mais estresse? Óbvio que causa mais estresse. Né? Mas isso é uma coisa que tem que partir de você, de dentro de você. Não Até porque, espera os outros mudarem, porque eles não vão mudar. Eles estão na zona de conforto, eles estão no bem bom. sim. Até porque todo mundo quer uma comidinha bem feita, todo mundo quer uma Claro, casinha limpa, todo mundo quer tudo isso. Eu também todo quero. mundo adora uma mordomia, mas e aí? Fazer a comida toda hora. E eu não queria ter que ficar limpando casa toda hora, né? Ninguém quer, mas precisa, então todo mundo tem que se ajudar. Exatamente. Né? Então isso aí é com o tempo, é devagar, de fato, tá? Mas tem que ter persistência, tem que ter constância, Conversa, conversa, obviamente, né? paciência, Mas paciência e respeito, resiliência também. né? E aos poucos a gente precisa fazer, precisa colocar isso em prática, né? É que eu estava num dos meus projetos, né? Eu tava percebendo a relação da mãe e filho, que o filho tinha acho que uns 6, 7 anos de idade, o filho dessa pessoa, ele não conseguia, pedia para a mãe tirar a pele da galinha, do frango que ele estava comendo no prato. Porque ele não Ela conseguia? falou, não, não é que nem conseguia, ele não queria tirar. Ah, não dá, porque aí E ele vai aí ficar a mãe, tirar a pele? aí a mãe disse, não, você consegue. Aí ele começou a chorar, começou a espernear, começou a isso, começou a... Eu falei, não, vai tirar. Isso foi a mãe, né? Eu só tava vendo a interação. A mãe falou, não, você vai tirar. Aí eu falei, daqui a pouco ele tá pedindo para você comer. Ela, né, a mãe mesmo falou, daqui a pouco ele tá pedindo para eu comer. Eu disse, não, comer ele não vai pedir não, porque vai bater no estômago dele, mas talvez mastigar, né?
e botar como se fosse passarinho, mastigar e botar na boca, talvez ele peça. Eu vou deixar você aí 2 segundos falando com o pessoal, que a Cris que tá gritando aqui, falando Eita! as máscaras! Eu encomendei mais máscaras, Eita! velho. Calma aí, fica aí, Rodrigo, que eu vou ter que Não, esquecer. aí, vai lá. A Cris, né, tá proporcionando máscara fazendo máscara e tudo mais. Mas enfim, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim? Que aí a gente vai conversando enquanto ela vai lá embaixo pegar as máscaras, né? A gente não sabia que essas coisas acontecem, né, por aqui. Mas enfim, são coisas, né, que a gente precisa prestar atenção, né? Eu não posso falar isso com toda a propriedade porque eu não sou pai, mas se a gente, né, acostuma mal as pessoas, os nossos filhos, né, eles vão pedir, eles vão ficar demandando sim, né, cada vez mais. E cabe nós, adultos, a botar um freio nisso, né? E isso é muito importante, né? Para que a gente entenda que eles também, né, é, fala, precisa de responsabilidade, que eles também precisam, né, exercer o papel, né, de parte da casa, de responsabilidades, né, até porque a vida é baseada em responsabilidades, né? Mas, enfim, eu espero que eu tenha, né, é, falado um pouquinho sobre como melhorar essa questão aí na sua casa, Nina, tá? Alguém tem outra pergunta, alguma coisa assim? Pra gente ir conversando enquanto a Camila tá lá embaixo pegando as máscaras da, da Cris? Aqui em casa sempre ensinei a serem independentes. É isso aí, Janaína. Tem que ser, né? Porque a vida nos ensina que a gente foi feito para interagir para o mundo, né? E a gente não está salvo de que alguma coisa aconteça com a gente e que nossos filhos fiquem, né, sem saber nada. Né? A vida é um aprendizado, né? Com cada dia a gente aprende alguma coisa e é importante, né? É, faz parte do nosso desenvolvimento humano, né? Mas, que bom, Nath. Sem dúvidas, a live está perfeita. Que bom. Alguma dúvida, alguma pergunta aí que vocês queiram? Camila está entrando em casa, mas pô, tava vendo ali, eu não sei vocês, mas aquela me deu uma vontade de tomar um café agora por causa daquele tem uma máquina de café expresso ali. Me deu uma vontade. Mas vamos vendo. Vocês têm café aí? O meu já acabou. Mas enfim. Ah, Voltei. ela aí. Tô aqui passando álcool. Que bom. Subi correndo. Autocuidado. Calma, respira aí. Temos Essas, uma outra pergunta aqui. Pera aí. essas máscaras eram pra ter sido entregues mais cedo. Só que ela demorou. Bom. Ó. Olha que coisa fofa. Ai, o amor torna as coisas mais belas, a fé faz tudo ser possível e a esperança faz com que tudo funcione. Legal. Legal. Calma, respira aí. Toma um pouquinho d'água. Água. Você deve estar com água aí. Mais uma pergunta aqui. Por que o psicólogo não pode cuidar de ninguém conhecido? É importante pergunta, né? Bom, vamos lá a parte muito prática. Existe uma coisa, né, que a gente precisa manter a neutralidade, tá? E o que isso quer dizer? Para a parte do psicólogo, tá? A gente tem que ter uma neutralidade com a pessoa para que o nosso não é julgamento no sentido do que é certo, o que é errado, o que é
bom, o que é ruim, não é isso. Mas o nosso posicionamento, nossa visão, né, sendo neutra, a gente pode, né, fazer um bom trabalho. Com uma pessoa perto, mais próxima da gente, essa visão, essa tomada de decisão, né, pode não ser a mais adequada, né? Então a gente fica, né, nessa questão da ética profissional, né? Porque o nosso trabalho, né, como psicólogo, não é dizer às pessoas o que ela tem que fazer, né? Mas sim mostrar para elas que tudo tem uma consequência e se elas, as pessoas, estão, né, aptas ou querem, né, passar pelas escolhas que elas fazem, né? Então a gente não pode escolher por ninguém, a gente não pode decidir por ninguém, né? E isso é um grande ponto importante que sem a neutralidade, né, algumas pessoas, e é normal a gente fazer isso, né, acaba misturando tudo. Então, se entende-se que por questões de ética, por questões de clareza, né, e procurar entender o que é melhor para a pessoa, né, naquele momento, é ela que vai decidir. E aí eu te pergunto, vamos só explorar um pouquinho as ideias aqui. Se, por exemplo, se eu atendesse, óbvio, eu não faço isso, tá? Mas se eu atendesse a Camila e achasse que uma decisão que ela iria tomar não fosse bom para ela, eu poderia estar influenciando na vida dela, por exemplo. Entende? De alguma forma. E talvez lá na frente, essa tomada de decisão seja ela ter ganho $1 milhão. E aí? E você cortou isso. Eu cortei isso, né? Então, eu mostrei um exemplo prático, né? Para vocês entenderem que a psicologia, ela é importante, sim. Ela ajuda muito, sim, mas o trabalho tem que ser neutro, né? Tem que ter essa neutralidade, né? Tem que ter esse cuidado para que a gente não misture os papéis. Entende? Acho que eu respondi, né? Acho que sim. Respondi, Helena. Acho que sim. Teve outra que você não respondeu? Eu acho que não. Pelo menos. Não, a Nath falou, tenho responsabilidade desde cedo, arrumava a cama sozinha, comia sozinha. Minha mãe foi uma grande referência para mim. Que bom, parabéns. Né? É, Tirei essa dúvida, já tirei, já tentei tirar, né? A Janaína tá falando para você aí, para você fazer um café para mim. Quem é o rei do café nessa casa é o Rodrigo. Eu acho meu café o ó. Pra mim, o café é o Mas tem um dele. café expresso aí, porra. Eu vou postar. Deixa eu fazer propaganda, tá, gente? Isso aqui é as máscaras, ó, que eu mostrei. Faço propaganda mesmo. Cris Fel. Depois eu vou tirar foto, vou botar no meu story. Minha prima linda, já passou aqui rapidinho na live mais cedo. Mas ela veio me entregar. Ela achou que eu tinha terminado a live, gente. Por isso a gente fez essa parte Não, 2. mas a gente terminou, mas a gente fez a parte 2, né? A parte 2, por isso que ela passou. Que eu pedi mais máscaras. Né? Eu já tinha mais, pedi mais agora. Né? Quanto mais protegidos, melhores. Né? Uhum. Com Sim, certeza. claro. E Né? aí, a gente falou disso. Ah, a Gisele até falou para a irmã dela, né? Que a irmã dela agora também é vendedora. E agora ela está trabalhando em casa, cheia de metas, né? Essa questão de estresse. A gente estava falando disso um pouco antes, sobre a questão do home office, Uhum. da ansiedade, do estresse, você que trabalha em casa, para poder Exatamente. dar os seus horários de trabalho, né? Para poder você É, ter. Eu acho isso é assim, importante. eu acho que a questão não só organizar horários de trabalho, mas a questão de organizar os seus papéis de vida durante o dia, né? Você estava falando de papéis, pensei muito nisso.
que a gente tem que se organizar os nossos papéis durante o dia. Se pela manhã você está fazendo seu papel de mãe, se na parte da tarde é o papel. Não, tem pergunta para você. Se na parte da tarde você tem o seu papel de empresária, na área que você trabalha, se no papel da noite você é dona de casa, você é estudante, se você é a esposa. Então eu acho que o importante também é a questão da gente organizar. Ontem, na nossa novena, a gente falou muito de prioridades, e é muito isso, né? Também, que a gente falou muito de prioridades em relação a Deus. Né? Esse foi o nosso papel da novena, o nosso tema da novena de ontem, de Pentecostes. E aí, a gente falou muito sobre isso também. Também ter o seu espaço para Deus, ou a religião, né? A religião que você tem, se você também não tem religião. A questão da sua espiritualidade, né? Que aí o Rodrigo já fez uma live muito boa, que espiritualidade não é só não é só a questão de religião, espiritualidade é muito mais que isso. E a gente tem um ponto no cérebro que a espiritualidade ajuda a você produz, né, hormônios de felicidade, né? Tem uma questão dessa. Vocês falaram isso, né? Neuropsicológico. Tem isso também. Gente, ó, altas dicas aí. A espiritualidade, né? Não confundir a espiritualidade com a religião espírita, tá? Todo mundo tem. E essa espiritualidade, ela nada mais é do que a sua conexão com um ser divino, com um ser superior. Agora, qual que você queira chamar, aí fica à vontade de vocês, tá? Mas é importante, né, a gente saber que existe um ser maior. Para os ateus, é uma forma um pouco diferente de pensar sobre isso, sim, né? Mas eles, de alguma forma, né, ele tem a Terra. Os ateus, como não creem em religião, né, eles pensam que tudo termina e a gente volta à Terra. Então a Terra em si não deixa de ser um ser superior para ele, entende? Uhum. É bem complexa essa questão. E eu não vou muito me aprofundar nisso. Mas todo mundo tem um pouco de espiritualidade, sim. Algumas pessoas conseguem, né, elaborar um pouco mais, né, da espiritualidade, outros menos. Mas isso aí vai da curiosidade de cada um. Tá? E tudo está relacionado. Tem um ponto, como você mesmo está falando, né? Dentro aqui do nosso cérebro, né? Tem um ponto que se chama ponto de Deus. E ele ilumina quando a gente está fazendo mantra, quando a gente está rezando, fazendo alguma oração. Né? Isso já foi constatado cientificamente, né? Mas é um ponto de Deus só por causa da ideia, né? Foi a pessoa que pesquisou isso e que deu esse nome, né? Mas é uma glândula, mas não tem nada a ver com religião, não. Olha que incrível. Na verdade, até Aí mesmo você fazer um gesto de gratidão ou de ajuda ao próximo também ativa, né? Exatamente. Também ativo. Óbvio que ativo. Né? Então, deixa eu só responder aqui mais uma pergunta da Lena. Depois de um dia de atendimento, você consegue relaxar sem preocupações? Sim. Faz parte do meu autocuidado. Quando a Camila bota, por exemplo, filme de Natal, antigo, de época, de Natal... flashback, filme flashback, né? Eu nunca consigo assistir o filme inteiro. Ele dorme. Eu durmo. E eu fico vendo amarradora. Mas aí a gente acorda e vai para, né? Fecha tudo, fecha a casa inteira, enfim. Faz parte. A gente falou né? sobre Essa preocupação de leitura, essa preocupação de relaxar, né, de autocuidado para mim, isso é importante. Consigo sim, sem problema nenhum.
É muita coisa. Eu nunca pensei, assim, que esse tema autocuidado, né? A gente estava debatendo muito o que, que a gente ia falar nessa live, porque a gente queria falar coisa de Uhum, casal, porque tá chegando o Dia dos Namorados, a gente ia falar sobre questão de beleza, de que homem se cuida, porque homem se cuida também. Rodrigo uhum. teve um momento de spa, e aí É, eu fiz um momento de spa nele. Por isso que ele tá lindão hoje. A gente estava falando ah, muito. Eu nunca pensei que esse tema autocuidado fosse tão grande. Né? A gente tem tanta não, é muito grande. coisa assim, que o autocuidado envolve, né? É enorme. A gente já Uhum, está na metade da segunda live e quanto a gente já falou. Se você perdeu o início, gente, já está gravado lá no meu perfil. A gente salvou a primeira live. E o quanto a gente já deu de dica, questão de roupa, de livro, de filme. Falei quase agora do chá, que você pode também, se você gosta de chá, tomar uma bebida relaxante para poder você dormir, questão do sono, que é muito importante. A gente falou tanta coisa, né? Que eu não pensava que a gente tivesse tanta uhum, coisa. E a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, né? Acho que era bom a gente claro. encerrar. Uhum, Infelizmente, né? uhum, A gente ficou 1 hora e é, 40 minutos falando de tanta coisa boa, né? uhum, Se você tá com saudade do Rodrigo quando essa live acabar, segunda-feira tem live lá no espaço dele, sobre. todas as Uhum. segundas-feiras, né? Você fala aí, e vocês podem, todas as segundas-feiras, tem vários temas, né? No espaço, né? Fala aí, faz sua propaganda. Então, eu tenho o espaço subjetivo, eu e a outra psicóloga, neuropsicóloga praticamente, né? Que está comigo fazendo essas lives, no espaço subjetivo, tá? Então, a gente, toda segunda-feira, a gente está fazendo uma live às 9 horas da noite, às 21 horas, né? A próxima agora, na segunda-feira, vai ser sobre perdão, né? O que que a psicologia fala sobre perdão, né? É, a gente decidiu fazer alguns temas é, bem diferentes desse que a gente vê por aí, né? Sobre ansiedade, depressão, temas mais batidos, né? Porque a ideia e a proposta, né, da gente é mostrar uma outra psicologia, né? Uma outra forma de ver as coisas durante a pandemia, né? Já que a gente é tão bombardeado de coisas negativas, né? Então a gente abraçou esse projeto, eu e a Priscila, e que a gente está fazendo, né? Com essas lives toda segunda-feira. Agora, a gente também tem um grupo de WhatsApp, né, que é Desafio Subjetivo. Subjetivo. Esse Muito aí a gente faz, né, através de perguntinhas de autoconhecimento. Né, eu comprei isso aqui, é uma forma de ajudar e a incentivar o autoconhecimento das pessoas que estão lá. Né? Então, é um curso, não, é um grupo fechado no sentido só a gente que eu e a Pri que a gente coloca, né? Não fica aberto para não se perder o foco do grupo, né? Mas é um grupo que a gente blinda no sentido que a gente não recebe notícias negativas, né? sim, verdade. Isso é um mais importante, né? E a gente fica só trazendo coisas positivas, só reflexões de fato, né? E aberto, quem quiser participar, é só mandar no privado para mim, né? Estou interessado que eu coloco, não tem problema nenhum, tá? Mas é uma coisa que a gente precisa se blindar, é um autocuidado, né? E por que não se conhecer ao mesmo tempo, né? Essa é a proposta desse grupo, tá? Sim. Mas basicamente é isso, né? A gente acabou de fechar as inscrições do projeto AR, né? Que é um projeto que a gente também lançou recentemente, né? Que é um projeto onde a gente, em 12 encontros, né? A gente, tanto eu e a Pri, né? A gente está fazendo isso também, que é a questão de mostrar para as pessoas como elas estão vivenciando o momento atual, né? Quais são os assuntos aí, são entre 12 encontros a gente vai falando, né? É, como é que a gente está lidando com certos temas e assuntos, né, que a gente vê no dia a dia, e daí a gente vai passar para o nosso sonho, nosso futuro, né? Então são 3 fases,
né? Fase 1 é o momento atual, fase 2 o que te importa, de fato, né? A gente vai falar um pouco mais sobre, mais extensivamente, né? Sobre religião, espiritualidade, gratidão, ansiedade, depressão, enfim, mais parte prática Ó, a em Pri si, aí, gente. né? Ó a Pri aí. Tô falando dela, ela apareceu. Vendo? Parece magnetismo, né? Energia do E universo. então assim, Pri, eu tô fazendo um pouquinho Tá o jabá. nossa divulgação né, nossa divulgação aí do espaço subjetivo e tudo mais, né? E o projeto AR e nossas lives e o nosso grupo de espaço subjetivo, né? Enfim, é um projeto bem interessante, as inscrições encerraram quinta-feira agora, Ah, né? mas depois vai Estamos abrir com outro. uma turma, né, principal, né, inicial, é um projeto piloto e tal, mas obviamente, né, já fica aí estendido para vocês, é um projeto que vai durar, né, não vai se encerrar no sentido de só vai ter uma turma, né, e até quando a gente voltar às coisas presenciais, a gente vai, eu pelo menos pretendo com a Pri, se ela, enfim, a gente vai se organizar para fazer isso presencialmente também, Sim, 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 tá? sim. E é interessante que vai ser aqui em Monserrat, Ó, pertinho. né? Mas basicamente é isso, Pois é, gente. tá? Infelizmente, eu vou ter que encerrar a live. Agradecer muito, mozão. Fez essa live incrível, né? 2 lives, 1 hora e 40 minutos. A gente falou de tanta coisa legal, né? Muito. Acho que vai ter até tema do que a gente falou aqui para a live do Espaço Subjetivo. Então, se depois vocês quiserem conhecer o trabalho do Rodrigo e da Pri, entra lá. Eu vou colocar nos stories, tá? O endereço. Então, vocês seguem eles. Segundas-feiras tem live. A próxima é perdão, né? Então, um ótimo tema. Se você quer saber o que a gente falou no início dessas lives, já tá no meu perfil, gente. Vai lá e vê. Se vocês querem ajudar pessoas que estão precisando ter essa questão do autocuidado, estão precisando de uma ajuda, manda live, manda um aviãozinho para elas quando lá no nosso perfil, no meu perfil. Ajuda as outras pessoas. Os gestos fazem a grande diferença, tá? Não é uma coisa gigantesca. A pequena coisa que você for fazer para o outro vai fazer a diferença na vida deles. E é isso que a gente quer promover nessa pandemia. É isso que a gente quer que vocês ajudem as outras pessoas, né? Isso vai gerar gratidão, E vai gerar coisas boas neurologicamente. Vocês vão se sentir felizes e os outros também vão sentir, né? eu acho que a gente deve encerrar com essa frase que eu disse do filme que a gente assistiu, o último filme. Acho Só a interessante. Gisele falou uma coisa antes de você falar essa frase, que ela falou que ela queria sorteio da Mary Kay. Não é porque eu fiz 2 anos que eu não vou deixar de fazer sorteio, não, tá? Não rolou, porque não Uhum. tinha como a gente anotar. Rodrigo é o meu assistente. Não tinha como. Eu sou. Eu vou fazer uma forma, não sei como, de fazer um sorteio depois, né? Porque são 2 anos de Mary Kay. Quero dar mais presentes pra vocês do que só essa live. E aí eu vou ver como é que eu vou fazer, tá? Ó, Pri disse que é o Uhum. hipotálamo. Isso aí. Tá vendo? É onde Olha fica, o nível. né? É uma maravilha. Tá vendo? Né? Então, assim, quem quiser ter alguma pergunta sobre neuropsicologia, o que que acontece mais no cérebro, a Pri tá aí, chamem ela, tá? Ela também atende criança, tá bom? Eu não atendo, mas ela tá aí para nos ajudar também, tá? Mas encerrando, né? Obrigado a todo mundo, Obrigada, né? gente. Muito Pela obrigada. presença, né? A gente pensou em fazer algo bem espontâneo, realmente para que a gente, né, consiga sem muita estrutura, porque fica muito engessado. Eu não gosto muito de coisa assim engessada, porque a gente perde a espontaneidade, né? Isso que eu acho mais importante em questões de live, né? Mas para vocês refletirem, né? E poderem até levar isso para o seu dia a dia, né? Que é a frase que a gente já disse, que eu acho bem interessante a gente
Falou lá na um live. ponto de reflexão, né, que a gente falou lá na outra live, que é o seguinte: hoje é um dia muito especial e é por isso que ele se chama presente. E aí eu te pergunto, qual é o seu presente? Qual é o seu presente de você para você mesmo? Qual é o seu presente de você para os outros? Pensem. A gente se vê mais tarde, gente, nos stories. Beijo, bom Tchau, final de tchau. semana, um ótimo fim de semana para vocês. A gente se vê. Bom final de semana e se cuidem, tá? Olha o autocuidado. Quem puder, fique em casa. Tchau.